Hoje a gente vai fundo num momento decisivo da história do Brasil, a passagem do Império para a República. Como é que uma estrutura de poder que durou quase 70 anos simplesmente desmorona, abrindo caminho para uma era completamente nova? Vamos entender isso juntos? A pergunta é boa, né? Como um império de 67 anos com um monarca que até era popular como Dom Pedro II, de repente deixa de existir? Essa pergunta leva a gente direto para o centro das tensões que estavam fervendo no Brasil no fim do século XIX. A resposta não é um evento só, uma coisa bombástica. Pensa na monarquia como um prédio bem grande e imponente. No fim dos anos 1880, esse prédio já estava com umas rachaduras bem sérias na base. Agora, a gente vai dar uma olhada no que causou essas rachaduras. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a queda, primeiro tem que entender a crise que veio antes. Os anos finais do Império foram de um desgaste geral, sabe? O palco estava sendo montado para uma virada histórica. Na segunda metade do século XIX, a base de apoio que sustentava a monarquia começou a se esfarelar. Grupos que antes eram os pilares do regime começaram a pular fora do barco, deixando um vácuo de poder e de legitimidade. Esse declínio todo pode ser resumido em três grandes questões, três rachaduras bem fundas na coroa: a questão da escravidão, a questão religiosa e a questão militar. Cada uma delas afastou um grupo de poder essencial e isso acabou selando o destino do Império. Primeiro, a questão da escravidão. Em 1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão. Um marco humanitário, sem dúvida. O problema é que a decisão foi tomada sem nenhuma compensação financeira para os donos de terra. Com isso, a monarquia perdeu o apoio da elite agrária, que era um dos seus principais pilares políticos e econômicos. Em segundo lugar, a questão religiosa. O imperador tinha muito poder sobre a Igreja Católica no Brasil. Começaram a surgir conflitos quando o Império bateu de frente com ordens do Vaticano, principalmente em relação à maçonaria. Essa briga entre Igreja e Estado arranhou a imagem do governo com outra instituição superpoderosa da época. E por fim, a questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, o exército saiu muito mais forte e cheio de ideias novas. Muitos oficiais, influenciados pelo positivismo, aquela filosofia que valoriza a ciência, a ordem e o progresso, se sentiam desvalorizados pelo governo. Eles passaram a se ver como os únicos capazes de salvar e modernizar o país. Ou seja, viraram uma força política com agenda própria. Então, com o Império politicamente isolado e enfraquecido por essas três crises, a pergunta que fica é: o que faltava? Qual foi o empurrão final que transformou essa crise toda em uma mudança de regime? A resposta veio no dia 15 de novembro de 1889. E é importante notar, a transição não foi uma revolução popular. Foi um golpe, rápido e praticamente sem derramamento de sangue, tudo orquestrado pelos militares. A velocidade dos acontecimentos é impressionante. Pensa só, na manhã do dia 15, as tropas cercam o quartel-general no Rio. Ao meio-dia, o ministério do imperador é demitido. No fim da tarde, a república é proclamada. E apenas 2 dias depois, a família imperial inteira é obrigada a ir embora para o exílio na Europa. Então, o ponto central é esse. Foi um golpe de Estado. Uma tomada de poder liderada pelo exército com o Marechal Deodoro da Fonseca à frente. O mais irônico é que ele parece ter hesitado até o último momento, mas acabou se tornando o primeiro presidente do Brasil. Com o novo regime no poder, era hora de escrever um novo manual de regras para o país. Vamos ver agora como o Brasil se redefiniu legalmente com a Constituição de 1891. A nova Constituição estabeleceu o Brasil como uma república federativa presidencialista, bem no estilo dos Estados Unidos. Ela criou os 3 poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário, separou oficialmente a Igreja do Estado, tornando o país laico, e ainda garantiu direitos importantes como as liberdades individuais e o ensino primário público e gratuito. Foram mudanças bem profundas que remodelaram a nação. Agora, a parte sobre o voto é fascinante. O direito de votar foi estendido a todos os homens com mais de 21 anos. Parece um grande avanço, certo? Mas vamos olhar as exceções. Analfabetos, que eram a grande maioria da população, não podiam votar. Nem mendigos, soldados rasos ou membros de ordens religiosas. Então, quão universal era esse voto de verdade? E aqui uma curiosidade visual muito legal. A busca por uma nova identidade nacional foi tão intensa que a primeira bandeira da República, essa à esquerda, era uma cópia quase exata da bandeira dos Estados Unidos. Ela durou só 4 dias antes de ser trocada pelo desenho que a gente conhece hoje, que na verdade é uma adaptação da bandeira do Império. No final das contas, a gente fica se perguntando: a República foi a realização de um sonho antigo ou foi uma coisa completamente diferente?
A ideia de uma república no Brasil não surgiu do nada em 1889. Na verdade, era um sonho bem antigo, que já tinha aparecido em várias revoltas e movimentos ao longo da nossa história. Da Conjuração Mineira à Revolução Pernambucana, passando pela Guerra dos Farrapos, o ideal republicano estava sempre ali, presente. Mesmo que esses movimentos tenham sido derrotados, eles foram plantando as sementes de uma alternativa ao regime monárquico. E isso nos leva à nossa reflexão final. A República foi proclamada, um sonho antigo realizado. Mas, quando a gente olha para quem podia votar e quem foi excluído da cidadania plena, a pergunta que fica no ar é: o sonho de quem exatamente se tornou realidade? Olá,